A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 17, que diz: Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Essa passagem vai falar sobre a blasfêmia dos fariseus. Nós vamos começar aqui falando sobre as batalhas que Jesus enfrentou. E uma dessas batalhas é contra Satanás. Nós vamos falar também nos episódios mais à frente sobre a batalha de Jesus contra a ignorância espiritual. E vamos falar também sobre a batalha de Jesus contra a falsa espiritualidade. Então são 3 episódios aí à frente, nós vamos estar falando sobre esse assunto, as batalhas que Jesus enfrentou. Então, existem muitas formas de definir o que é cristianismo, né? Popularmente se diz que cristianismo é obediência, né? Cristianismo é autenticidade, simplicidade e entrega. Então, o cristianismo pode ser expresso em 4 ações, né? Admitir, submeter-se e dedicar-se e transmitir. Nós vamos ver que não existe cristianismo fácil, né? Se ele é fácil, não é cristianismo. E se é cristianismo, não é fácil. Então, é um ponto para nós refletirmos que não tem facilidade, realmente, né, no cristianismo. Então, o cristianismo é a fé para homens preparados para nadar contra a correnteza. É a religião dos radicais. Então, é nadar contra a maré. Mas nós queremos também que o cristianismo, né, essa palavra definida como cristianismo, podemos definir também como luta ou batalha. Porque enquanto nós, os cristãos, estivermos neste mundo, sempre teremos lutas. Então, lutas e batalhas faz parte da vida daquele que segue a Jesus, realmente, que fala sobre Cristo Jesus. E Jesus, em seu ministério, ele vai travar muitas batalhas, né, contra os judeus religiosos. Nós vamos ver o Senhor, eles sempre confrontando, enfim. Ele se apresenta como, desde o momento que ele se apresentou como Messias, e por isso ele foi rejeitado, foi odiado, foi perseguido e até morto, né, pelos próprios judeus. Então essa batalha, contudo, vão revelar as grandes batalhas espirituais, né, entre Jesus e Satanás, né, entre a verdadeira religião e a falsa religiosidade. Então nós vamos ver, né, essa batalha cada dia. E dentro da palavra também nós vamos observar, onde Lucas vai escrever, no capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 54, ele vai falar dessas 3 batalhas que nós citamos. E a primeira batalha é a batalha de Jesus contra Satanás. Esse texto ele vai estar, nós vamos falar do versículo 14 ao versículo 26. Então, na nossa série de conflitos, nessa série de conflitos travada por Jesus, o primeiro diz respeito ao poder das trevas, né? Como agente do reino de Deus, Jesus tem poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, bem como sobre a natureza, os demônios. Então, ele veio para tomar de volta aquilo, né, que é seu por direito, né, de criação, redenção, enfim. Por isso não pode ser confundido com quem trabalha ao lado de Satanás, né? Mas contra Satanás e seu reino de injustiça e pecado. Então aquilo que Satanás ele usurpou, agora será tomado de volta e devolvido ao seu verdadeiro dono. Nós vamos ver que toda a opressão espiritual com que Satanás aflige as pessoas, isso é real, isso é destrutivo. Sabemos que a pessoa que está sobre
A opressão de Satanás é algo destrutivo. E nós vamos ver que não se trata apenas de uma influência exterior, mas de uma possessão demoníaca, né? Então Jesus, ele vai expulsar o demônio, né, que emudecia aquele homem. Lá no versículo 14 diz, né, de outra feita estava Jesus, né, expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Então esse homem endemoniado, ele foi trazido até Jesus, né? E nós vamos de lá no Mateus 12, 22, nós vamos ver que ele diz que ele não era apenas mudo, né? Mas Mateus vai dizer que também ele era cego. Ele vai esclarecer melhor ainda, dizendo que aquele homem também era cego. Então Jesus o curou instantaneamente e completamente, de modo que o homem passou a ver e a falar de imediato. Então a possessão demoníaca, né, não é uma doença física, né, e psicológica, mas é algo espiritual, né, que deve ser combatido, né, usando o nome do Senhor Jesus, né, com autoridade. Então, quando um demônio ele assume o controle de uma pessoa, né, vai afetar a sua mente, sua emoção e seu físico, né? Quantas pessoas hoje estão afetadas, né, estão sob possessão demoníaca, está sendo controlado, né, a sua mente, né, as suas emoções, seu físico. Então isso é o inimigo, ele faz isso. E existe três reações, né, à autoridade de Jesus quando ele faz esse ato, quando esse milagre acontece, quando é expulso ali aquele demônio. Nós vamos ver que três reações humanas, né, quanto aquele momento ali que Jesus vai expulsar o demônio. E o primeiro foi, né, a admiração. O versículo 14 vai falar: e as multidões se admiravam. Então a palavra admiração, ela significa ficar maravilhado, né? Então Jesus já havia expulsado muitos demônios em situações similares, em que ele emudecia as pessoas, já havia acontecido, mas as multidões ainda ficavam encantadas e surpresas quanto isso, né, quando isso iria se repetir. A segunda reação da autoridade de Jesus foi de acusação, né? No versículo 15 diz: mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Então a expressão alguns sugere que Lucas não identifica os acusadores, né? Mas essa calúnia já havia sido levantada pelos fariseus, né? Eles também seguiam a lógica de seu raciocínio teológico, né? Se Jesus não é Deus, jamais poderia expulsar demônios pelo poder de Deus, né? Eles não podiam negar o que viam, pois Jesus expulsou os demônios. Então se esforçavam para menosprezar, né, e desdenhar de Jesus, alegando que ele assim agia sob a autoridade de Satanás. Então os fariseus, eles tinham, né, esse raciocínio teológico e tentavam de todas as formas, né, dizer que Jesus expulsava demônio, né, pelo nome de Beelzebul. Então, e esse nome Beelzebul é de origem hebraica que significa Senhor do esterco, ou Senhor das moscas, que se referia a um deus pagão chamado Beelzebul, né? Lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 ao 16 vai falar. Então, os judeus lhe atribuíam a função de chefe dos demônios, né? Então, isso que nós vamos ver, que essa era a reação ali, né, aquele milagre e os demais que Jesus tinha feito. E a terceira reação foi a tentação ou a provocação, né, e outros tentando, diz o versículo de número 16, e outros tentando pediam dele um sinal do céu. Então esses estavam exigindo que Jesus realizasse um sinal, né, no céu, ou seja, um milagre,
que provaria a sua divindade. Então o coração deles estava duro, né, e cegado com o milagre de Jesus, né, que ele acabara de ser realizado. Então né, 2 anos, durante esses 2 anos, Jesus já havia realizado muitas curas, né, maravilhas e milagres de todos os tipos, mas isso não era suficiente. Eles queriam um sinal do céu. Então aqueles homens que se encontravam ali com corações duros, né, homens que estavam querendo sinais, enfim, poderia Jesus fazer sinais, e mesmo assim eu já tinha 2 anos de ministério, né, no capítulo 11, nós vamos ver que a partir daí eles ainda queriam mais, muitos já sabiam, mas aqueles homens, fariseus, multidão, eles queriam sinais e sinais, mas nenhum deles reconhecia Jesus como o Messias prometido. Então, Jesus ele vai defender a sua autoridade, né? Como Jesus encara esses críticos, ele vai encarar, no versículo 17 diz, sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito. Então, por ser onisciente, Jesus ele faz uma leitura dos pensamentos, das intenções dos seus críticos. Ele responde às suas acusações com 3 argumentos, né? Primeiro, Jesus ele diz que é contrário, né, à lógica. Esse é o argumento do bom senso, né, quando ele coloca lá no versículo 17, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Né? Então Satanás é um mal, mas ele não é estúpido, ele não é burro. Até ele sabe que seu reino não poderá subsistir, né, se lutar contra si mesmo. Jesus fala sobre a inviabilidade de um reino estar dividido contra si mesmo. Versículo 18 ele diz, se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizei que eu expulso os demônios por Beelzebul. Então Satanás não expulsa Satanás, não está dividido contra si mesmo. Então isso seria um absurdo, né? E o diabo não é um estúpido para agir assim. Então Jesus ele vai argumentar dizendo que se ele fosse realmente Beelzebul, expulsando, né, os demônios por Beelzebul, o reino de Satanás estaria dividido e não subsistiria. Então ele está dizendo aqui que se ele fosse, não teria ninguém, eles mesmos não iriam contra Jesus, né? Porque se o inimigo estava usando eles para poder falar, não haveria divisão, né? Haveria divisão, mas nós vamos observar que tudo isso, né, seria uma obra do maligno, e não era. No segundo argumento, Jesus ele vai demonstrar que se ele expulsa demônio por Beelzebul, né, com que autoridade expulsariam o demônio os filhos dos fariseus e dos escribas? Né? E se eu expulso o demônio, versículo 19, eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Né? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se Jesus era suspeito, né, e os exorcistas judeus também eram, né? Então os fariseus eram incoerentes, pois rejeitavam a Jesus, mas aceitavam a expulsão dos demônios por seus seguidores, né, como obra de Deus. Por isso Jesus diz que o discípulo dos fariseus, né, vossos filhos, que expulsam demônios, seriam seus juízes. Os oponentes de Jesus foram envergonhados por suas incoerências, né? Isso já era o papel dos fariseus mesmo, né? Incoerentes. Cobravam dos outros, mas eles mesmos praticavam. Enfim, nós vamos observar que esses homens eram totalmente incoerentes. Nós vamos observar ainda, um dos terceiros argumentos de Jesus, é que Jesus ele prova que os milagres que realizava revelam a presença do reino de Deus e não do império de Satanás. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus,
certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, né? Versículo 20 fala sobre isso. Então a expressão pelo dedo de Deus, né, aponta para o poder de Deus, né? O que é o poder de Deus que ele usou ali, né, para poder realmente expulsar aquele demônio, e também o poder de Deus ao longo da história, né, ali no Egito, né, ali com o povo de Israel, na história de Israel. Então, tudo isso é demonstrado o poder de Deus, que o reino do Senhor era chegado, né, até eles. Então, né, nós devemos entender que o inimigo ele vai procurar várias formas, né, de colocar dúvidas nos corações das pessoas, para que assim não venham entender, não venham realmente, né, estar dando ouvido à palavra do Senhor. Então Jesus, né, ele é aquele que expulsa demônio, é aquele que realmente, que chegar a ele com fé, chegar até a ele, né, de coração aberto, querendo realmente algo da parte do Senhor, né, pode ter certeza, ser liberto, o Senhor está sempre pronto a libertar as pessoas, né? Então, né, que você nesse dia convide a Deus para habitar definitivamente em seu coração, e o mal não terá vez em sua vida. Então, essa nova condição de habitação agora é santa. Só é possível por meio da regeneração ou da verdadeira conversão, né? Quando a pessoa é definitivamente selada pelo Espírito Santo, nós vamos ver que essa pessoa passa, o Espírito Santo ele passa a habitar na vida da pessoa. Então Jesus, ele fez um milagre diante deles, mas eles o recusaram falsamente, porque não conseguiram reconhecer, né, que o poder de Deus que fizera tal coisa foi pelo que era pelo dedo de Deus. Então esse não reconhecimento, ele revela, né, a ignorância, a incredulidade, a soberba. Então, cuidemos nós também para não blasfemar contra Deus, né, atribuindo a obra divina ao diabo, né? E o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuído, né, é atribuir a obra do Espírito Santo na vida de Jesus a Satanás, né? É a crença de que Jesus não foi capacitado por Deus por intermédio do Espírito Santo, mas que seria um servo das trevas, e por isso teria obtido o seu poder, né, de Satanás. Então não atribua aquilo que é de Deus a Satanás, né? Isso não agrada ao Senhor. Então, que nesse dia nós possamos entender, né, conforme Jesus ele fala também, né, nós lemos no finalzinho desse, entre o versículo 24 e 26. Nós temos que ter cuidado a cada dia, né, para não estar ficando em cima do muro. Não existe neutralidade. Ou servimos a Deus ou servimos a Satanás. Não tem como realmente ter ali ficar, né, na dúvida. Ou você vai optar hoje por entregar a tua vida a Jesus Cristo, né, ou vai ficar no reino das trevas servindo a Satanás. Então que nesse dia você tome uma decisão, né, de servir a Cristo Jesus. O seu reino é um reino de justiça, é um reino de paz, e todo aquele que realmente está com Cristo Jesus, né, passa a ser uma nova criatura. Então que o Senhor nesse dia também fale ao teu coração, que você venha entregar a sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe.